Agora, turminha, na nossa matéria de ensino religioso, vocês vão pegar o módulo e abrir na página 162. Nós vamos revisar um pouco sobre a história de Sansão, certo? Vamos lá? Esse assunto já foi dado, então a gente vai fazer essa leitura novamente e fazer uma revisão sobre ela, tá bom? O segredo de Sansão. Depois que passou a ira de Sansão, ele voltou para tomar a sua mulher. No entanto, ele descobriu que o pai dela havia dado como mulher a outro homem. Sansão demorou a voltar, e quando ele voltou, o que aconteceu? O pai da mulher dele havia dado ela para casar com outro homem. Sansão ficou irado e colocou fogo nas searas dos filisteus. Os filisteus queriam desde então se vingar de Sansão. Então, na verdade, Sansão teve uma atitude errada, né? Então, por isso, os filisteus queriam se vingar dele. Eles descobriram que ele estava escondido em uma cova chamada Cova de Etã. E assim eles conseguiram prender Sansão. O Espírito Santo, no entanto, veio sobre Sansão e ele arrebentou as cordas que estavam sobre si. E além disso, ele feriu 1000 homens dos filisteus com uma queixada de jumento. O tempo passou e Sansão voltou a se interessar por uma mulher filisteia, cujo nome era Dalila. Quando se lembra da história de Sansão, lembra-se logo de Dalila, certo? Os filisteus passaram então a persuadir Dalila para que ela descobrisse em que consistia a força de Sansão. E quando ela lhes revelasse, eles lhe dariam uma recompensa em prata. Então, o que Dalila fez? Dalila passou a insistir com Sansão para que ele contasse seu segredo. 3 vezes Dalila perguntou e 3 vezes o que foi que aconteceu? Aqui, ó. 3 vezes Dalila perguntou a Sansão porque ele era tão forte. E 3 vezes Sansão lhe disse uma mentira. E os filisteus não tiveram sucesso ao tentarem prender Sansão. Então, nessas 3 vezes que ela perguntou a Sansão onde é que estava a força, Sansão respondeu o quê? 3 mentiras também. E nessas 3 vezes os filisteus foram lá prender Sansão. Mas o que aconteceu? Não conseguiram. Por quê? Porque Sansão não dizia a verdade sobre o seu segredo. Chegou, porém, um dia em que Sansão contou seu segredo a Dalila. Ele lhe disse que seu cabelo nunca fora cortado, porque ele era nazireu de Deus desde que foi concebido no ventre de sua mãe. Sansão disse a Dalila que se seu cabelo fosse cortado, ele perderia a sua força. Então, Sansão acabou o quê? Contando o seu segredo a Dalila. O que foi que Dalila fez? Vamos ver? Dalila rapidamente chamou os príncipes dos filisteus e lhes contou o segredo de Sansão. Os filisteus deram então a Dalila a sua recompensa. Qual era a recompensa? A prata. E quando Sansão estava dormindo, ela chamou um homem que raspou-lhe as suas 7 tranças. Quando Sansão despertou do seu sono, os filisteus vieram até ele. Sansão, não sabendo que o Espírito Santo tinha se retirado dele, tentou vencê-los. Ele, porém, não tinha mais força. Por quê? Porque a força dele estava nos cabelos. E assim os filisteus o venceram. Arrancaram os seus olhos. Além de cortarem os cabelos de Sansão, eles retiraram os olhos, arrancaram os olhos de Sansão também. E lhe prenderam num cárcere onde ele foi obrigado a ficar rodando a roda de um moinho.
o cabelo de Sansão voltou a crescer. E enquanto isto tudo acontecia, Sansão teve tempo para repensar a sua vida com Deus, né? E como ele havia desprezado o fato de ser narizeu de Deus, num determinado dia, os filisteus se ajuntaram para oferecer um sacrifício aos seus deus Dagom. Os filisteus mandaram trazer Sansão para zombar dele. Tendo Sansão sido então colocado entre duas colunas, ele pediu a um moço para guiá-lo, para que ele pudesse apalpar as colunas. Naquele momento, Sansão clamou ao Senhor, pedindo-lhe que ele lhe concedesse mais uma vez a sua força. Deus ouviu a oração de Sansão, e assim com a sua força, ele derrubou as colunas daquele lugar, destruindo então os filisteus. Aí aqui embaixo tem uma curiosidade. O propósito de Deus através da vida de Sansão era que ele livrasse Israel das mãos dos filisteus. Infelizmente, Sansão só deu valor ao chamado de Deus depois que ele ficou cego. Sansão morreu juntamente com os filisteus. Quer dizer, nesse momento em que ele derrubou as colunas aqui, ele também morreu, certo? Mas, em sua morte, ele derrotou mais filisteus do que em uma vida. Então, essa leitura também tem a mostrar, tem um propósito também, né, para mostrar pra gente que é importante escutar o chamado de Deus. Infelizmente ou felizmente, Sansão demorou, né, a escutar esse chamado de Deus. Mas também no final Deus não abandonou ele, escutou o chamado dele e foi atendido, né? O chamado dele foi atendido. Então, vocês devem fazer o que agora? Vai responder no caderno de vocês, vou anexar a foto no grupo, essa atividade aqui no caderno, certo? Vai fazer o cabeçalho direitinho e tem assim, atividade de ensino religioso. A primeira pergunta, qual era o segredo de Sansão? Aí vocês vão colocar aqui a resposta. Por quem Sansão se apaixonou? Vai colocar aqui a resposta. 3. Depois que os filisteus prenderam Sansão, o que eles fizeram? Vocês vão colocar aqui a resposta. E a quarta, Sansão suplicou ao Senhor que o ajudasse, e seu pedido foi atendido. Ele recuperou sua força, e o que aconteceu? Aí vocês vão colocar o que aconteceu no final, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de ensino religioso. Um bom final de semana para vocês e que Deus abençoe e até segunda-feira, tá bom? Beijos!